Boa noite, boa noite, tudo bem com vocês? Como estão as coisas aí desse lado, do seu lado, do nosso lado? Vamos estabelecendo entre nós laços de boa vontade, laços de esperança, cultivar esses laços é extremamente importante para termos vida. Vida são laços. Os Espíritos revelam que a expressão física da vida, do ponto de vista espiritual, são conexões, são fios, são laços que unem o corpo espiritual ao corpo físico, célula a célula. Para surpresa de muita gente, o corpo espiritual é semimaterial. O perispírito, o psicossoma, é semimaterial. Portanto, ele tem células também. E a ligação dele com o corpo físico se dá célula a célula. Essa ligação, quando o espírito se distancia do corpo, esses fiozinhos, bilhões de fiozinhos, se unem, se juntam, se agregam e fazem o famoso cordão de prata, que é a ligação do corpo espiritual ao corpo físico. Vida é essa ligação, morte é o rompimento desse cordão, dessa ligação. Ligar, religar, unir, reunir é um grande sentido da vida. A ilusão que gera todas as dores é a ilusão da separatividade, do ego, do egoísmo, do orgulho, da arrogância. Nossas crenças são poderosas, mas a verdade é que nós somos unidos. Estamos em um mesmo que o peixe não creia no mar, ele está condenado a viver no mar. Mesmo que alguém não creia na lei de atração dos corpos, no sistema solar, ele integrará o sistema solar. É importante entendermos a realidade e também a força das nossas crenças. É o que nós faremos hoje. Estudando os laços, os vínculos, os pactos. Há pactos mentais, há pactos espirituais entre os seres. E é isso que nós vamos ver. Porque há uma antiga crença sobre os pactos com os maus espíritos, com os demônios, que vem acorrentando muitos seres. Serão verdade esses pactos? Eles podem realmente nos prender? Vamos lá. Questão número 549 de O Livro dos Espíritos, do capítulo Intervenção dos Espíritos no Mundo Material. Esse é o grande guarda-chuva, que abriga diversos subitens, um deles, esse que nós vamos estudar hoje, sobre os pactos. Vamos lá? Pergunta 549, Kardec fala o seguinte: existe algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? A resposta dos espíritos é: não existem pactos.
O que existem são homens maus que sintonizam por afinidade com maus espíritos. Semelhante atrai semelhante. Por exemplo, uma pessoa quer atormentar seu vizinho e não sabe como fazê-lo. Chama então os espíritos inferiores que, como ela, só querem fazer o mal. Esses espíritos, para ajudá-la, também exigem que seus maus propósitos sejam atendidos, uma troca de interesses, uma troca de favores. Mas isso não significa que o vizinho não possa, livrar-se desse assédio por meio de uma ação contrária ou utilizando sua própria vontade. Nem dois, que esses espíritos estejam irremediavelmente escravizados uns aos outros, o espírito encarnado com o espírito desencarnado. Continuam os espíritos. Aquele que deseja praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar esse desejo, chama inconscientemente os maus espíritos que correm para ajudá-lo. Essa pessoa fica então obrigada a servi-los em troca da ajuda recebida, pois os espíritos também precisam dela para o mal que desejam fazer. É somente nisso que consiste o pacto. Comentário de Kardec: às vezes o homem fica na dependência de espíritos inferiores, por sintonizar com os maus pensamentos que esses espíritos lhe sugerem. Por exemplo, depois que morre o espírito de um viciado, e existem vícios de todo tipo, de álcool, de drogas, de sexo, de jogos. Há inúmeros tipos de vícios, por comida, por bebida. E depois que morre, esses espíritos não são mais viciados do ponto de vista físico, mas permanecem viciados do ponto de vista espiritual, mental, de forma que estabelecem ligações com encarnados, viciados como eles, para estabelecer com eles uma troca. Como vampiros, os espíritos dependentes de álcool sugam as energias auferidas pelo consumo de álcool pelos encarnados, estabelecendo com eles um pacto de mútua dependência, um precisando do outro para fortalecer, para escravizar-se e escravizar ao outro. É muito forte, é mente, é crença, é pacto, é vício. Continua Kardec na pergunta 550. Qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais alguns indivíduos teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Todas as fábulas trazem um ensinamento e um sentido moral. Respondem os espíritos. O erro de alguns é atribuir-lhe uma interpretação ao pé da letra. A lenda dos pactos é uma alegoria que pode ser explicada assim: todo aquele que pede auxílio aos espíritos para obter a riqueza ou qualquer outro favor, rebela-se contra Deus, renuncia à missão que recebeu, juntamente com as provas pelas quais deve passar na terra, sofrendo na vida futura a consequência desse ato. Por exemplo,
Todos nós sabemos que para conquistar o amor de uma pessoa é preciso um processo de afinização, de dedicação, de serviço, de disponibilidade afetiva. Se o espírito, se o encarnado estabelece uma relação de dependência, de fixação numa outra pessoa, que ele pode chamar de amor, mas na verdade é uma fixação, é uma dependência emocional de uma outra pessoa, e não consegue reciprocidade, porque a reciprocidade é típica do afeto legítimo, enquanto que a fixação é tipicamente unilateral, tóxica, doentia, ele pode fazer orações inconscientes ao mundo espiritual pela sua fixação, estabelecendo desejos, fazendo pactos, por expressões simples, como quem diz: eu faria de tudo para ter essa pessoa. Assim como eu faria de tudo para ter esse emprego, eu faria de tudo para isso, para aquilo. Veja como são perigosas as nossas formulações mentais, as nossas crenças. Pensando assim, estabelece pactos inconscientes, um toma lá da cá, uma posição em que, para receber o que ele deseja, ele se compromete com o outro a ajudá-lo também no que ele deseja. É um negócio como outro qualquer. Não é? Continuam os espíritos nessa pergunta 550. Entretanto, isso não significa que ao desencarnar sua alma esteja condenada para sempre ao sofrimento ou à escravização. Ao agir assim, em vez dele se libertar da matéria, a ela se liga cada vez mais. Os prazeres que desfrutou na terra não desfrutará no mundo dos espíritos até que resgate suas faltas através de novas provas, talvez maiores e mais difíceis. O apego aos prazeres materiais coloca-o na dependência de espíritos impuros. E coloca esses espíritos impuros na dependência dele também. É um vampirismo mútuo, em prejuízo mútuo, que precisa ser percebido como ele é. Assim, quando terminam os espíritos, fica subentendido que entre eles existe um pacto silencioso que os conduz à perdição. Mas sempre será possível romper esse pacto com a assistência dos bons espíritos, desde que o queira com convicção. O karma, por si, é uma espécie de pacto. Há pessoas que, pelo entendimento distorcido do karma, entendem que precisam sofrer na mão daqueles que eles prejudicaram. Então, a consciência de culpa, assessorada por uma crença distorcida na ação de Deus, nas leis de Deus, na lei do karma, estabelece uma relação tóxica e doentia com aqueles a quem o ser prejudicou. Então, mesmo que nada lembremos nessa vida, ao olhar para algumas pessoas, do nosso inconsciente emerge a certeza de que nós erramos muito com ela.
E essa crença, a mente intoxicada dessa crença, faz com que esse ser, cujo inconsciente informa a sua culpa, e cuja crença informa que ele precisa sofrer para purgar essa culpa, acaba fazendo com que esse ser aceite sofrimentos, aceite punições, aceite infelicidades. A assistência dos bons espíritos para romper esses pactos exige que o próprio ser desconstrua essa crença no Deus punitivo, na dor como único caminho de evolução, na descrença ou na crença pelo desmerecimento daquele que errou. Precisamos urgentemente, todos nós, de uma nova programação mental. Parar de acreditar na dor, base do mundo de provas e expiações, é condição para sermos promovidos ao mundo de regeneração. Precisamos desprogramar, precisamos desconstruir a nossa crença na dor. Não é verdade que quem errou precise da dor como caminho de expansão e de libertação, até porque a dor sozinha não liberta ninguém. Estão aí as penitenciárias para provar isso. Estão aí os múltiplos sofrimentos em todas as gerações da humanidade, que se fosse pela crença da dor, que a dor promove e eleva as pessoas, a humanidade já teria se elevado, só viria anjos. As penitenciárias só gerariam pessoas melhores. É mentira. Qualquer um que pensa na vida percebe que é mentira. É uma crença, é uma falácia. É uma ilusão. Nós chamamos, a justiça chama, a sociedade chama os presos de reeducandos. Mas no que é que a punição reeduca alguém? No máximo, a pessoa deixa de fazer por medo, através da punição. Mas isso está longe de ser reeducação, não é verdade? Precisamos perceber que a expansão da consciência não se dá por medo que é constritivo, que é limitante, que apequena a mente. O que expande a mente é aprendermos a nos posicionar em outros ângulos, aprendermos a nos colocar no lugar dos outros, não apenas emocionalmente e mentalmente, não apenas com as palavras, mas com as ações. É a receita de amor trazida pelo Doutor Jesus. Façam aos outros o que gostariam que os outros lhes fizessem. A verdade, já informa a filosofia, não pode ser escrava de um ponto de vista. Nós, para avançarmos a verdade, precisamos nos colocar em diferentes pontos de vista. Os homens crescem ao se colocar e ao conhecer o ponto de vista da mulher.
Os ricos crescem ao se colocar no lugar dos pobres. Os engenheiros crescem ao se colocar no lugar dos pedreiros. Os brasileiros crescem ao se colocar, ao conhecer o lugar, o ponto de vista dos japoneses, dos indianos, e eles em relação a nós. A empatia, a compaixão são fabulosos instrumentos de crescimento e de expansão espiritual. É o serviço fraterno, é a fraternidade, é o amor o que cobre a multidão dos pecados, o que realmente expande e nos faz superar o equívoco, o erro, o crime, todos eles originários da estreiteza, do orgulho e do egoísmo. Precisamos demais entender que é o amor e não a punição que é a solidariedade, não a culpa, o que expande as nossas almas. Percebendo isso, ao invés de nos punir, nos amaremos. Ao invés de punir os outros, nos colocaremos no lugar dos outros. Serviremos, inclusive os nossos inimigos, pela certeza da libertação. Porque o ódio que leva à punição, o ódio que leva à vingança, nos aprisiona em círculos de vinganças mútuas que fazem com que, no decorrer das múltiplas vidas, nos alternemos na posição de agressor e agredido. Como os judeus e os palestinos, como os ricos e pobres, como os brancos e negros. Nós só nos libertaremos pelo serviço compassivo mútuo, por fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. É isso que faz os velhos aprenderem com os jovens, os homens aprenderem com as mulheres e vice-versa, os pobres aprenderem com os ricos e os ricos com os pobres, as profissões diferentes, as religiões diferentes, as culturas, as nacionalidades. Precisamos demais aprender a nos expandir, a nos curar do egoísmo, colocando-nos no lugar dos outros. Quando não sabemos fazer isso por boa vontade, a vida nos coloca, pela reencarnação, no lugar dos outros. Homens machistas renascem mulheres, brancos racistas se colocam, renascem negros, judeus que oprimiram palestinos renascem palestinos. Não é punição, é apenas um convite a fazermos na carne, pela obrigatoriedade, o que devemos ter feito com boa vontade em espírito. Vejam só como é importante a compaixão e a empatia. Utilizemos essa fabulosa ferramenta e coloquemo-nos no sentido do amor, percebendo que caridade, fraternidade, solidariedade não é prerrogativa dos santos, mas é prerrogativa dos lúcidos. Estude, como nós estudaremos ao longo desses orações-ações, desses nossos encontros, a lei do karma, a expansão da consciência. Estude na vida o autoaprisionamento que o ódio, que o rancor, que a vingança estabelece entre povos, classes sociais, raças e entre as pessoas. Inevitavelmente,
seremos empurrados à compaixão, à empatia, à solidariedade, à fraternidade e, enfim, ao amor. Graças a Deus, que assim seja com todos nós. A nossa saudação para Mônica Enir Cajazeira, Janaína Correia, Adelaide Dias, Hugo Souza, Marco Aurélio Trindade, Simone Magalhães. Fortaleçamos o pedido da Mônica Silva para encarnados e desencarnados, que todos eles recebam nossas melhores energias. André Santos. Vibremos com a Mônica também pela paz mundial. É um exercício diário que precisamos fazer juntos. Saudando Maria José Sobral, Emir Cajazeira, Domingos Natalo, Maria Lúcia Duarte Gênio, muito bom ter você de volta, Maria Lúcia. André Salvatore, Márcia Sodré, Sayonara Angélica, muito bom estar com todas vocês aqui. Compartilhem essas nossas lives, espalhem esse estímulo, essa lucidez da compaixão, da empatia, da prática do bem, como grande chave libertadora da alma. Um grande abraço a todos vocês. Amanhã continuaremos nessa questão da intervenção dos espíritos no mundo material. Amanhã estudaremos o poder oculto, os talismãs e os feiticeiros. Precisamos conhecer a influência da mente, a influência do espírito na vida de nós encarnados. Um grande abraço e até amanhã.